Olá pessoal, agora eu vou começar a falar um pouco sobre o Triângulo da Sabedoria, por que eu utilizei esse nome, qual que é a ideia principal, de onde surge tudo isso, como que começou. Da mesma forma que eu dei uma explicada geral sobre o Triângulo do Poder, eu também vou falar um pouco do Triângulo da Sabedoria. Na verdade, ambos, como eu já falei no segundo ato, né? O primeiro vídeo foi uma relação geral. E agora eu começo a falar com mais profundidade de cada um dos termos. Primeiro eu comecei a falar do Triângulo do Poder. Ele, na verdade, eu consegui decifrar ele por último. O Triângulo do Poder foi a última charada que eu precisava desvencilhar. Mas de uma maneira bem simples, para que todos compreendam, os triângulos, na verdade, eles são uma simbologia para poder exemplificar o que são as duas ideias, né? Porque na verdade ambos não existem em si, né? Os triângulos, eles são uma maneira simbólica que foi me passado pelo meu mestre da luz para que facilite a compreensão de todos desses valores tão profundos do conhecimento da mente, do conhecimento de si mesmo, da compreensão dessas ideias mais profundas relacionadas à mente, a conhecimento de si mesmo, a autocrescimento, ao sofrimento e tantas palavrinhas que existem por aí, né? Então o Triângulo do Poder foi a primeira, vamos dizer assim, foi o primeiro a eu decifrar, né? Foi o primeiro a eu falar um pouco mais profundamente. Ainda no tempo vou falar com mais detalhes. Ele vem de uma simbologia, né, dessas ideias mais profundas que o ser humano tem, da parte negativa. Na verdade, ele é uma observação muito mais profunda, né, e foi justamente no vídeo anterior que eu tentei falar com mais profundidade. Então, quem tiver interesse em compreender o Triângulo do Poder, assista o vídeo anterior. Lá eu falo com bastante detalhes. Hoje vamos falar um pouco do Triângulo da Sabedoria, começar a aprofundar essa ideia, de onde que ele surge, quais são as relações dele com o seu eu, com sua mente, com a sua forma de pensar. Bom, o que para mim ficou muito claro durante os anos de contato com os seres humanos, conhecendo muitas histórias, sendo testemunho ocular de vários desafios, eu vi alguns tratamentos, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, alguns procedimentos que a gente fazia junto com os mentores para poder auxiliar cada pessoa nas suas dificuldades. E ali para mim era muito abstrato, eu não tinha muito entendimento, eu achava aquilo, às vezes, né, eu que sou uma pessoa que vem da área científica, achava meio infantilizado o que era feito, mas no tempo, conforme eu fui entendendo mais profundamente, hoje nesse fechamento, né, do Triângulo da Sabedoria, que eu fechei a ideia final, ficou claro para mim que o conhecimento na verdade é muito mais profundo do que eu tenho a capacidade de entender. Inclusive é todo um aprofundamento que eu venho fazendo dentro de mim mesmo para entender essas ideias com mais profundidade. Inclusive meu mentor da luz, ele se referencia a mim como ser de pouca fé. Era assim que ele me expressava para mim. Porque eu olhava os fenômenos, eu olhava as coisas que aconteciam, eu via os comportamentos das pessoas, enfim, e para mim aquilo era meio infantil, mas sempre um comportamento se repetia e isso era realmente algo extraordinário. E era muito, como pode dizer, interessante. O que eu observei durante muito tempo é que sempre o que eu vou falar com profundidade do Triângulo da Sabedoria, sempre que era colocado em prática, sem ao menos eu saber a teoria, né? Neste caso era mais uma coisa vinda destes seres, né? Desses mestres, etc. E que hoje para mim faz todo sentido, que realmente tem tudo a ver com a nossa própria personalidade. Da mesma forma que eu
falei que o triângulo do poder tem o lado masculino, feminino, né? O lado direito é o lado feminino, do seduzir, do lado esquerdo é o lado masculino, que é o do brigar, e a união dos dois em descendência na parte baixa do triângulo é o sofrer. O triângulo da sabedoria, ele parte do mesmo princípio. Ele tem o lado feminino, que é o lado do tocar, o lado direito, e ele tem o lado masculino, que é o lado do falar, o lado esquerdo deste triângulo. E da mesma forma, a união dos dois, numa ascendência vibratória, né? Porque no caso do triângulo do poder era uma descendência vibratória, ele vai para o sentir, né? Então a gente tem do lado direito deste triângulo da sabedoria o tocar, do lado esquerdo o falar e do lado superior o sentir. Mas o que é interessante é que não foi assim uma coisa que eu vi, como eu estou falando, dessa forma simples e de uma maneira até infantilizada. Eu vi alguns comportamentos das pessoas baseados nas suas ações. E o meu mestre da luz sempre me dizia que lá na frente eu iria entender, né? Como se fosse um mistério, né? E hoje eu entendo que aquela pessoa de pouca fé, na verdade, era uma pessoa de pouca compreensão do que tem além das próprias vistas, da própria visão, né? Então hoje eu tenho uma tranquilidade imensa de falar que hoje eu entendo com muita profundidade o motivo de cada um dos dois triângulos e como se fosse uma fórmula matemática, na verdade né? Isso daí é um outro entendimento que eu estou me aprofundando na minha busca, que é algo natural, é da própria natureza humana, é da própria natureza da alma, é da própria natureza do espírito, é da própria natureza da mente humana, enfim, dependendo da sua forma de compreender a realidade, você pode fazer uma correlação com a sua visão de mundo. Porque para mim ficou muito claro, em todas as visões é a mesma coisa com nomes diferentes. Para mim ficou isso muito claro. E o que é interessante é que cada um tem um pouquinho a mais daquilo que parece que não é. Isso foi uma das coisas interessantes no processo, porque eu pude ver que o mesmo comportamento feito com nome era feito com outros nomes em outras visões de mundo, outras visões religiosas, metafísicas, naturais ou científicas. Então, o triângulo da sabedoria, ele é uma simbologia que para mim ficou claro lá. Quando o ser humano não está bem, e ele começa a usar da fala, tanto falar para fora com as pessoas, né? Por isso que você vê quantos bares as pessoas tomam o álcool e tem tantas pessoas falando e as pessoas se sentem melhor com essa atitude do falar. E aí eu comecei a observar nos tratamentos das pessoas, que, né, no acompanhamento de cada pessoa, de que o falar ele tem duas vias. Ele tem uma via para fora do ser e uma via para dentro do ser. E o que é interessante, quanto mais a pessoa fala, mais ela se comunica, ela se entrega mais para a vida, ela é menos introvertida, ou seja, ela consegue se comunicar com os outros, por mais que ela tenha sofrimentos também, ela lida muito melhor. Eu observei no tempo que as pessoas falantes, as pessoas que falam para fora, elas conseguem lidar muito melhores com as suas dificuldades, seus problemas emocionais, as suas dificuldades de relacionamento. Por outro lado, aqueles que são mais introvertidos falam pouco. Eu observei também no tempo que eles têm muita dificuldade de lidar melhor com seus problemas. Então essa primeira regra, né, que seria do lado masculino, mais racionalizado, por isso que o falar ele é racional, né? Você tem que criar as ideias que você pensa, você tem que passar por uma palavra para poder se comunicar, ou seja, uma regra de comunicação, não deixa de ser. E o que eu observei tanto pessoalmente quanto analisando as outras pessoas, que eu coloquei em prática, que mais para frente eu vou falar com detalhes da sabedoria triangular, que é uma espécie de
exercício coletivo de pôr em prática o triângulo da sabedoria, nos vídeos mais à frente eu vou falar a respeito, eu observei que as pessoas que falam para dentro, porque no exercício é falado isso, ela precisa conversar com ela mesma. Ela precisa entender que dentro da cabeça dela, da mesma forma que ela conversa para fora com os demais, ela precisa começar a conversar com si mesma, com os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções. E o que é interessante, tanto no meu caso específico, né, como eu disse no ato 2, que eu estudei a mim mesmo, né, eu fui um cientista dos meus próprios sentimentos, dos meus próprios comportamentos, etc. Eu observei no tempo que quanto mais você fala dentro da tua mente, mais você fala para os outros, sem colocar filtros, ou seja, porque fora você muitas vezes não pode falar tudo que você tem vontade, mas dentro de você pode falar tudo aquilo que você tem vontade. Então, quando você coloca em prática as duas coisas, tanto falar para os outros de uma forma concreta, mas também expondo aquilo que se pensa, explicando os próprios sentimentos, as próprias emoções, isso gera no tempo um sentimento de alívio emocional, alívio daquilo que dentro está incomodando. Então o Triângulo da Sabedoria me mostrou claramente que esse lado masculino falar, ele é muito importante. E as pessoas no dia a dia, hoje em dia, né, das redes sociais, né, elas têm muita dificuldade de falar, elas falam menos, elas veem, assistem mais. E eu observei no tempo também que pessoas muito conectadas, elas tendem a ter uma irritabilidade. E para mim ficou muito clara essa relação, né, de quando você fala, você tem um alívio. Então esse ser que dentro de você, a sua alma, o seu self, o seu espírito, a tua mente, como você quiser referenciar aquilo que tem dentro de você, aquele calor no meio do peito, onde você se sente existir, ele tem a necessidade da comunicação. Ele precisa se expressar como se fosse uma criança que precisa de uma atenção. Então a fala, ela é muito importante e ela está relacionada a esse lado masculino de cada ser. Só que uma coisa que ficou claro para mim é não só falar para fora, é preciso falar para dentro, questionar a si mesmo, falar dentro da mente, conversar com si mesmo, questionar a si mesmo, questionar os sentimentos. Esse conhecimento, ele nem é uma novidade, ele tem algumas filosofias, o estoicismo fala disso, Carl Jung fala disso, né? O budismo também fala dessa conversa interior. Então o que acontece é muito importante, né? Que as pessoas entendam dessa necessidade do falar. Além do lado do falar, uma outra coisa que também eu observei nos tratamentos das pessoas, nos acompanhamentos, né, e também experiências sobre mim mesmo, agora falando um pouco do lado direito, o lado feminino, é o lado do tocar. O tocar é muito necessário, inclusive existem, né, estudos que falam a respeito dessa questão que nós seres temos da nossa mãe, né, que vem da maternidade, por esse lado feminino. A mãe, ela cuida, ela faz o carinho, ela tem esse aconchego. Então esse tocar, ele é importantíssimo. É muito comum, muitas vezes, você está num estresse, você está se sentindo mal, se você pegar as palmas da sua mão e simplesmente passar no seu corpo ou nas regiões onde você sente pressão ruim, sensações ruins, dor de cabeça, você tem formas de você fazer esse toque que é como se você sinalizasse para esta criança interior, para essa sua mente interior, para esse seu espírito, para essa sua alma, que está sendo cuidado pela mãe. É uma coisa um pouco irracional, mas da mesma forma que o falar, o tocar, em momentos de muita angústia, no tempo que eu fui entendendo melhor a mim mesmo, eu vi que esse instrumento do tocar, né, quando você está com uma pressão na tua nuca, um sentimento de irritação no seu peito, né, um calor no seu peito que te incomoda, uma dor de cabeça, eu fiz a experiência de fazer o toque, de passar a mão, de colocar a mão, né,
tanto em mim, quanto depois eu vi que isso também funciona com os demais, porque é uma coisa irracional que nós trazemos da maternidade, né, da nossa mãe, né? Então a importância desses dois, tanto falar quanto tocar, ele é importantíssimo para um equilíbrio emocional, para um crescimento emocional. E o sentir, que é a parte superior, que de uma certa forma ele é uma soma dos dois, que também é algo que também ficou muito curioso nos meus entendimentos, na minha compreensão, inclusive de mim mesmo. O sentir também vem das meditações, né? Então você tem as filosofias orientais que falam da meditação, né? Mas você também tem algumas religiões que falam dessa parte de você se conectar consigo mesmo lá dentro. Então é super importante o sentir também, você ouvir a si mesmo, sentir os seus sentimentos, como se fosse um espectador de si mesmo, a necessidade de você olhar para dentro de si mesmo e compreender a si mesmo como se estivesse assistindo um filme, ele é importantíssimo. Então, a somatória desses três, vamos dizer assim, experiências, esses três detalhes simples, bem simples mesmo, quando você coloca em prática, eles são ferramentas fundamentais para você lidar melhor com seus sentimentos, para você construir uma conexão melhor com seus mentores espirituais, se você for da espiritualidade, para você se conectar melhor com o Espírito Santo, se você é uma pessoa cristã. É melhor para aquele que tem aquela visão mais naturalista, que ele não compreende nenhum tipo de religião. Esses três valores, que eu criei essa simbologia do triângulo da sabedoria, porque eu observei no tempo, tanto em mim quanto em outras dezenas de pessoas, que essa trinca, esses três valores que aparentemente parecem desconexos, mas com compreensões mais aprofundadas e por orientação do meu mestre da luz, ficou cada vez mais claro para mim o quanto é importante e o quanto é curativo, terapêutico. E o que é interessante é que parece uma coisa infantil, mas quando você coloca em prática o falar com as pessoas e consigo mesmo, é muito importante, tanto fora quanto dentro. O tocar, né? Você tocar no outro para passar uma espécie de um carinho, um afeto, etc. Como em si mesmo, no próprio corpo, onde se sente mal, entende? E o mesmo sentir, se observar, sentir os próprios sentimentos. O simples exercício de você prestar atenção na sua respiração. Inclusive tem um procedimento científico, um estudo que fizeram, deram o nome de coerência cardíaca. Se você fizer uma respiração 10 vezes pausando no máximo da tua respiração por 3 segundos e no mínimo da sua respiração por 3 segundos, e depois dos primeiros 5 respirações você começar a prestar atenção no seu batimento cardíaco, esse simples ato do sentir e ter essa ação de entrar dentro de si mesmo, de compreender melhor os próprios sentimentos, ele tem um fenômeno curativo fabuloso. Fiz tentativa e erro comigo mesmo, fiz com outros companheiros, observei sem comunicar às pessoas, porque para mim fica claro, para você entender a realidade, você tem que, como um cientista, né, como eu venho da ciência, eu sou muito observador, mas não sou dogmático. Eu tive muito contato com cientistas dogmáticos, como com religiosos dogmáticos. E como eu sou muito curioso e aprendi, né? Isso vem de um valor familiar, do vídeo de 99 verdades, do que acreditar numa única mentira. Eu sempre coloquei em prática aquilo. É como se eu fosse um cientista da realidade, não só minha, mas dos outros também. E para mim ficou muito claro que quando você pega esses 3 dados, ou seja, quando você põe em prática o triângulo da sabedoria, que é falar com si mesmo e com os demais, tocar a si mesmo e os demais e sentir a si mesmo, tudo que você tem dentro de você, fazendo as técnicas que tem diversos tipos de filosofias que falam a respeito, como também essa questão científica que eu falei da própria respiração e tantas outras maneiras de entender a mesma coisa, ficou muito claro para mim que o triângulo da sabedoria, depois de muito entender por mim mesmo, nas minhas experiências,
de ouvir meu mestre da luz, que foi me orientando em cada detalhe, e hoje podendo mostrar a todos vocês um detalhe bem um pouco mais aprofundado, e não tão aprofundado assim, mas de uma maneira sintética, e a correlação desse triângulo, que aí já é um conhecimento mais aprofundado que eu fiz, é uma coisa maravilhosa, e para mim é um novo sentido de vida. Eu hoje me considero uma pessoa muito melhor de colocar em prática o triângulo da sabedoria e se afastar do triângulo do poder. Então agora que todos têm esse entendimento do triângulo da sabedoria, e também no outro vídeo, quando eu falei do triângulo do poder, nos próximos vídeos eu vou começar a fazer a relação dos dois e como a gente tem que se comportar para compreender. Mas de uma maneira simples, agora que os dois já estão mais claros, entenda que o triângulo do poder, ele sempre vai te atrasar na sua vida. Então, sempre que você queira usar do poder de alguma forma para conquistar qualquer coisa, o final sempre é o sofrer, como eu expliquei no vídeo anterior. Em compensação, se você colocar em prática o triângulo da sabedoria, no falar, no tocar e no sentir, a sabedoria vai nascer dentro de você, e você vai cada vez mais ficar para trás, deixar para trás aquilo que não importa, que são as coisas ruins da sua vida, e você vai cada vez conhecer melhor a si mesmo. Então o triângulo da sabedoria, colocar em prática o triângulo da sabedoria e se afastar do triângulo do poder, é uma maneira prática que todos podem fazer dentro das suas próprias vidas, dentro das suas próprias emoções, seus sentimentos, e uma maneira de crescimento pessoal. E não está relacionada a nenhum tipo de crença ou ausência de. É uma questão que ela é mais individual num primeiro momento. Eu vou falar ainda da sabedoria triangular, vou falar dos detalhes da ação, né? Como fazer num exercício prático, colocar em prática o triângulo da sabedoria. Mas independente de qualquer novos conhecimentos, saibam que o triângulo da sabedoria, quando você coloca ele em prática, você começa a prestar atenção melhor em si mesmo, no sentir, etc. Começa a falar com si mesmo dos outros, das suas coisas, da sua vida, dos seus sentimentos, e também tocar a si mesmo e os outros. Esse exercício diário, ele gera no tempo uma série de forças positivas, e aquilo que está dentro de você que te machuca, que você não entende direito, que são coisas que muitas vezes você tem muita dificuldade até de olhar para isso, você vai vendo que vai ficando cada vez mais fácil. E cada um dos problemas que você tem dentro de você, quando você coloca o triângulo da sabedoria em prática, ou seja, põe em prática esses 3 valores, você percebe que cada vez mais seus sentimentos melhoram, suas emoções melhoram, a forma de você entender o mundo melhora, fica muito mais fácil, porque aí você se afasta daquilo que te põe para baixo, que é o poder. Quando você entende que o triângulo do poder, ele é uma âncora na sua vida, não importa o que você tenha ou vá perder, é tudo uma questão de ilusão, você começa a entender que ele é só um detalhe na tua vida do teu passado. E você começa a viver melhor, você vai se sentir melhor, você vai conseguir lidar com os outros melhor. E a parte mais importante, quanto mais você coloca em prática o triângulo da sabedoria na sua vida, e deixe os valores do seduzir e brigar e sofrer para trás, ou seja, começa a falar, tocar e sentir, tudo na vida começa a fazer muito mais sentido. Aquilo dentro de você que tem um vazio imenso, um vazio existencial, eu observei no tempo que esse procedimento faz clarear uma série de coisas dentro da própria pessoa. A vida moderna hoje nos afasta de nós mesmos com tanta maravilhosidade tecnológica. Eu sou um amante da ciência, eu sou um amante da tecnologia, é minha profissão. Eu entendo com bastante profundidade isso. Mas também sou um amante do autoconhecimento, do melhoramento pessoal. E para mim está muito claro, esse mundo hoje em dia nos condiciona a estar fora de si. E este exercício do triângulo da sabedoria, ou seja, colocar em prática esses valores,
como se fosse uma porta de saída, mas ao mesmo tempo uma porta de entrada dentro de si mesmo. Então é isso, pessoal, fiquei muito contente hoje, o Triângulo da Sabedoria mudou a minha vida, eu comecei a entender melhor porque que as coisas no passado não davam certo, porque para mim hoje é muito claro, o Triângulo do Poder, ele seduz demais a mente de todos, porque ter o poder sobre o outro é muito atrativo, porque a gente ganha algo, mas esse algo é uma grande ilusão, porque o verdadeiro tesouro está dentro de cada um. Hoje eu digo com todo amor e carinho no meu coração, hoje eu sou uma pessoa muito feliz e muito contente, porque eu me encontrei como ser. E esses 3 valores básicos, e ao mesmo tempo, né, do falar, tocar e sentir, e ao mesmo tempo o afastamento do seduzir, do brigar e do sofrer, me mostram claramente de que hoje eu tenho muito mais sentido na vida, hoje eu me considero uma pessoa feliz, e hoje eu me considero uma pessoa liberta dos meus vícios do passado, aquilo que me magoava, aquilo que me machucava. E digo a todos, não é fácil. Realmente olhar para dentro é difícil. E aí que também nos próximos vídeos eu vou falar com detalhes, como fazer o exercício, para também ter ajuda dos de fora de você, porque também é importante, porque quando você mexe lá dentro tem muita coisa que você está escondendo dentro de si mesmo, que dói. Então também a necessidade de você ter alguém para te ajudar no processo, né? Pastores, padres, guia espiritual, chefes de terreiro, xamãs, psicólogos, psiquiatras, enfim, qual que é aquele que você, fora de você, pode te ajudar, é uma escolha pessoal. Quem sou eu para julgar qualquer um deles? Eu já passei por vários deles e digo para vocês que cada um me completou um pouco, mas nenhum deles teve a resposta definitiva do que estava aqui dentro. E é através desse exercício do Triângulo da Sabedoria que eu fui pondo em prática com o auxílio do meu Mestre da Luz. Eu vou ter um vídeo só para falar disso, de como você vai encontrar o seu Mestre da Luz. Ele está aí com você, todos têm. Não é um ser estratosférico e ao mesmo tempo é um ser espiritual ou material, isso pouco importa. Como você vai lidar com esse ser dentro de você é o que vai fazer a grande diferença. Também vou falar a respeito disso. Então é isso, eu agradeço a todos, eu acredito que esse foi um vídeo que vai ajudar muitas pessoas a poder começar a mexer ali dentro. Quando começa a mexer ali dentro, tem dificuldade, procura uma ajuda, meu irmão, meu companheiro, meu amigo. Não deixa para trás, entenda que é difícil mesmo mexer lá dentro onde dói. Então procure aqueles que te dão, como que eu posso dizer, confiança que você está tendo alguém para te ajudar. Isso que é importante, né? Não importa em si quem você vai escolher. Então é isso, muito obrigado a todos. Finalmente o Triângulo da Sabedoria está aberto e hoje todos têm uma ideia um pouco mais aprofundada do que é isso. Mas, sendo sincero a todos, até hoje ainda são valores que eu tenho aprendido muito, cada dia é um novo aprendizado, porque o universo dentro de nós mesmos, ele é tão vasto e ao mesmo tempo tão fabuloso, que quando você consegue transpassar o teu sofrimento, você começa a ver que dentro de você tem todo um sentido de vida, de existência e de sabedoria. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.